Diário de bordo, edição especial 2020 12/10 de ARC. Uma vez que a gente está se aproximando aí da data limite, mais especificamente hoje, já é sexta-feira, estou gravando já na virada da meia-noite. Cenas, a parte de transição de cenas. Vou depois, amanhã ainda fazer a parte de trilha sonora, que é a música de fundo, que tinha mais cena maior que a tela, e seguir câmera, tá? Não descarto a hipótese da gente deixar isso para segunda-feira, mas como eu sempre falo, eu não gosto de deixar tarefa para final de semana. Enfim, vamos tocar para a gente não perder muito tempo. O que eu fui fazendo hoje, a pedido da Júlia e da Sabrina, e também de outros, mas elas em especial, que me pediram agora há pouco, na tentativa de explicar, eu até perguntei se era mais fácil gravar um vídeo, então tá bom, aqui estamos. O que eu quero mostrar, então, é como é que é feita a transição. Eu fiz duas formas de transição, então eu coloquei as três cenas, a cena de abertura, ou pelo menos uma cena de partida, e a cena de encerramento. Eu só coloquei uma figura só para mostrar, até para atender alguns pedidos de vocês. Como colocar um botão, como colocar uma imagem de fundo, a imagem de fundo ser um botão, fazer uma transição de tela, etc. Então aqui é para fazer um apanhado de mais ou menos 2, 3 dias do que vocês têm pedido. Primeira coisa, eu vou falar, porque às vezes a resolução da tela não está tão boa, mas de qualquer forma isso aqui vai estar lá como commit, que eu vou fazer daqui a pouco. O index HTML, antes de mais nada, só reforçando, eu já estou usando a versão do Phaser 3.24.1 para que eu possa ter suporte à colisão funcionando plenamente. E eu baixei o Phaser ao invés de eu ficar carregando lá de um serviço hospedado na nuvem. Então eu baixei o Phaser-min, aqui está ele, certo? E eu já estou usando ele aqui. Como eu não vou usar apenas um arquivo de JavaScript, vou usar vários arquivos, então eu vou chamar um arquivo principal, que é o index, e ele, por sua vez, vai chamar os outros. Então eu vou fazer uma árvore, mais ou menos um nó principal e 3 nós embaixo, que serão cena 0, cena 1, cena 2. Cena 0 é a abertura, cena 1 é o jogo, que ele já estava com esse nome, e cena 2 é uma tela de encerramento, por enquanto são só imagens, na verdade são fotos que eu tinha lá aqui comigo, certo? Então, por causa disso, eu tenho que dizer que o tipo é modular, perfeito? Não pode esquecer isso, que é extremamente importante. Aqui no index, então agora, eu até coloquei comentários, marquei, deixei inclusive marcado, não fiz o commit, para deixar evidente o que eu mexi no código. Então, primeira coisa, eu tenho que dizer quando eu vou importar os outros arquivos de JavaScript para dizer qual cena vai dialogar com outra cena. Essa aqui é o index, é o arquivo principal, é só de jogo, não tem configuração de cena. Então, para que não haja nenhum problema, eu estou carregando todas as cenas para que ele saiba que são 3, de forma que ele possa fazer a transição. Teve casos de vocês que mostraram fazer uma cena e ir para outro jogo carregando outro objeto no HTML ou fazendo fora de HTML. A sugestão que eu dou é sempre resolva dentro do jogo. Sempre, sempre, sempre dentro do JavaScript. Não vá para CSS, não vá para HTML. E interagir com eles é muito mais difícil do que interagir dentro do próprio Phaser. Okay? E quando eu digo Phaser, são aqueles comandos específicos de JavaScript, não é nem o JavaScript como um todo, são funcionalidades do próprio Phaser. Perfeito? Então, aqui, antes de mais nada, eu estou importando a cena 0, cena 1 e cena 2 de cada um dos seus arquivos correspondentes. Então, só comentar um pouco mais essa linha. Então, eu estou importando a cena, aqui no cena 0, from, ponto barra, né, para quem é acostumado ali do mundo Linux, que é deste ponto, neste diretório, que é o ponto, tem um arquivo chamado cena.0/js. Eu colocava só o nome do arquivo e às vezes, dependendo onde eu hospedava, GitHub, Pages, no Google Cloud, na Amazon, lá da AWS, às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E para evitar e para garantir que sempre funcionasse, eu colocava ali, só para dizer, neste diretório corrente tem um arquivo chamado cena0.js. Então, neste formato, eu consigo atender a todos os cenários. Perfeito? Aqui eu só corrigi de 608 para 600, porque depois eu quero aumentar, né? Aumentar a cena, mas ficar com a caixinha. As fotos também, porque senão elas iam ficar um pouco deformadas. E aqui tem uma outra novidade. Aí sim eu defino quais são as cenas. E a sequência é importante. Se eu inverter,
ele vai carregar eles o phaser vai carregar na ordem em que está escrito. Então eu tenho aqui sim, embora ali nas linhas 2, 3 e 4, onde eu posso carregar da forma que eu quiser, né, eu posso carregar na sequência que eu quiser. Aqui não, aqui eu tenho que dizer explicitamente qual é cada um deles, tá? Então eu defino, crio o objeto principal usando essas três cenas. Dessa forma, como eu digo que cena 0 é a primeira, ele vai carregá-la para o primeiro, e aí vai carregar os seus objetos. Aqui no caso, há alguns detalhes que eu já tinha colocado no último commit, mas eu também vou falar. Primeira coisa, sempre dizer qual é a cena que vai dialogar com a outra cena. Então, apesar de eu ter dito anteriormente, import cena 0, 1, 2 e 3 no index, aqui eu tenho que dizer qual é a cena 1, porque eu vou chamá-la daqui a pouco. Então eu preciso dizer qual é a próxima cena. Se eu tenho várias cenas em que eu posso, dependendo do caso, escolher uma porta, vai para uma cena, escolher outra porta para outra cena, e eu tenho que definir quais são todas as outras possibilidades de caminho. Então aqui eu saio da cena 0 e vou para a cena 1, então eu tenho que explicitamente dizer import cena 1. Eu sou obrigado a falar isso. E aí eu crio então a cena 0, eu crio essa variável, que é uma tipo cena, né? Uma new phaser scene. Então a cena 0.preload, cena 0.create e cena 0.update. E aí depois no final eu exporto toda essa cena. A cena com os três métodos básicos. No preload, eu só vou carregar uma imagem que é um cadeado. Né? Eu quero aqui mais ou menos apresentar que vai ser um cadeado, que é o começo da tela. Para fazer os testes, eu até vou mostrar aqui, eu estou usando o Web Server for Chrome, que é aquela extensão que eu estava dizendo. Então eu crio um servidor web local, lembrando que se vocês carregarem apenas como file, né, lá no URL file, dois pontos, barra, barra, e assim segue, alguns recursos podem não funcionar, porque o Phaser ele usa algumas técnicas sobre HTTP em que pode quebrar algumas funcionalidades. Então, sempre acessar via HTTP. Aqui no caso ele já cria um link todo prontinho, não precisa fazer nada demais, é só clicar ali, deu, né, escolher a pasta certa. E aí, então, esse cadeado, deixa eu já mostrar aqui onde é que está, ele vai mostrar, opa, não, isso aqui já é o fim, não é para mostrar o fim, já é para mostrar o começo. Vamos lá. Aqui eu só quero mostrar do lado, eu abri a aba de inspeção para mostrar justamente o que está acontecendo. Então eu estou acessando o setor local, está carregando o phaser, está carregando o index. Ó, tá vendo? Ele carrega as cenas. Ó, tá carregando aqui as cenas. Duas vezes, depois a gente vai ver lá na frente que é um service worker, mas isso aqui por enquanto deixa assim, que depois a gente vai entender que é cache, coisas do navegador, etc. É coisas que ele já está fazendo internamente, mas deixa. Isso aí é lá na entrega número 10, 11, por enquanto a gente só está vendo aqui. E eu quero que isso aqui tudo ó, seja um botão. E ao clicar, ele já vai partir para a cena 1. Então, só clicar. Deixa ele ter um computador. Então, o código basicamente é isso. Eu carrego a imagem de um cadeado, que é cena 0.png. Lá aqui, ó, esse é um arquivo novo. Ó, este arquivo aqui. Que é uma foto, só isso. Para quem não conhece. E essa foto é lá do Farol de Santa Marta, que eu bati há algum tempo. E me chamou a atenção o estado que estava com esse cadeado. E aí eu crio um botão, ó. Eu crio um botão com uma imagem. Então, a imagem toda é um botão. Certo? É só isso. Porque normalmente quando você quer imagem, tu vai colocar um botão, mas é uma cara de botão, né? Aquele botãozinho lá. Cara de... E até dá para fazer o efeito de transição, né? Botão para cima, botão aperto, etc. Mas não é só uma imagem. Então, quando é pointer down, né? Clicou, ele vai disparar uma função que aqui é a sacada. Ó, button on pointer down, se a pessoa clicar, ele vai disparar uma função que é iniciar a cena 1. Por isso que lá na linha 2, ó, eu precisei carregar para saber quem é cena 1. Eu estou na cena 0, agora eu vou carregar a cena 1. E aí, ó, this scene start cena 1. E aí eu vou fazer uma transição para a cena 1. Vou vir para cá. Cena 1 é o jogo. É o jogo que eu estava. Então, voltando, eu vou recarregar aqui. Aqui vai estar o jogo, que vai estar ó, a foto do cadeado. Por enquanto ela fica travada, como se fosse uma tela de abertura. Seria bom escrever um texto, mas só por uma questão de tempo, né? Para não ter todo esse preciosismo. Então, essa imagem toda é um botão. E se eu clicar, eu vou saltar para a cena 1. Tanto é que,
Se você separar ele à direita, nessa parte aqui de console, deixa eu ver se consigo zerar. Eu vou limpar ela e ao clicar, ó, ele vai começar a carregar os recursos da cena 1. Perfeito? E aí eu tenho meu personagem, tem ali o barulho, encosta, certo? Pode haver até o contador que ele zerou e aí ele vai fazer a transição para a cena 2. Então, mais uma vez, eu vou clicar aqui só para mostrar. Ali tem um contador, 10, 9. Então, eu fiz uma outra forma de transição, uma transição por clique, outra transição por tempo, só para exemplificar, aqui em 10 segundos. É um jogo em que 10 segundos, porque eu estava me lembrando, aqui para usar o exemplo, e tinha um jogo muito bacana, muito elogiado, que acho que, se não me engano, 22 minutos. Então tem 22 minutos para descobrir o que está acontecendo no universo, para tentar reverter, porque senão o universo todo vai explodir. Tá? É um conceito bem interessante, quem joga, várias vezes eu vi pessoas elogiando e indicando esse jogo. Infelizmente eu não me lembro qualquer coisa, coloco aqui na barrinha. Certo? E essa aqui é a cena, que também é uma foto, que também é um botão, e ao clicar ele volta para a cena 1. Tá? Então não tem nada demais. Então, esta cena aqui, como a cena 1, que é a cena em que meu bonequinho anda pelo terreno, eu vou fazer a transição para a cena 2. Portanto, eu tenho que conhecê-la, eu tenho que saber qual é a cena para poder fazer essa transição. Então, eu estou definindo aqui a cena 1, que vai importar a cena 2 para poder fazer essa transição. O que tem aqui de novidade é que tem três variáveis, time event, eu dei os nomes. Então, time event é um objeto que vai rodar esse contador. Eu tenho um contador de fato, que é um número inteiro para eu conseguir fazer essa verificação. Então, na verdade, o time event é um evento que vai disparar a cada X milissegundos, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí eu tenho um contador de 10 segundos. Então, ele vai contar 1000 milissegundos, 1000 milissegundos, 1000 milissegundos, e eu verifico se zerar, ele vai saltar para a próxima cena, ou seja, acabou o tempo. E eu preciso também de uma outra variável que é para apresentar o contador na tela. Então, aqui eu tenho o evento, né, a programação do evento. Aqui eu tenho um contador para ficar verificando, que o evento conta de segundo em segundo. Então, quando zerar, e por último apresentar isso na tela. Aqui eu só fiz uma correção, eu tirei os hífens ali, porque ele estava reclamando, certo? Então era só isso, coloquei alguns comentários, uma coisa mais em português, eu achei que estava ficando muito chique aqui, na verdade eu estava achando que estava meio misturado português, inglês, eu achei que estava ficando bagunçado, talvez eu vá ainda corrigir, né? Mas enfim, por enquanto tá assim, tá meio português, meio inglês, tá bem macarrônico o negócio. Aqui, certo? Então eu botei um timer event, então existe um objeto todo que se chama time, então eu vou disparar um evento, que ele roda a cada 10 segundos, a cada 1 segundo, né, 1000 milissegundos, objetivando lá na frente, bateu os 10 segundos. Ele vai rodar uma callback, callback é uma função, então a cada segundo ele vai rodar uma função chamada countdown. É a mesma coisa que o hit bomb, é a mesma coisa que o hit arcas que eu tenho ali nos outros códigos. Tá? Ele vai chamar só, e aqui é importante que é loop through, ou seja, a cada segundo ele vai rodar e vai rodar várias vezes. Isso aqui é um código que eu peguei lá do tutorial clássico do Phaser, só que ao invés de aparecer score text, eu coloquei timer text. É a mesma coisa lá do placar do bonequinho pega do astronauta que pega as estrelas. Aqui eu só botei e coloquei a mesma coisa, só que é só um número, nada demais. Certo? Podia botar tempo, 2 pontos, então, como eu sempre falo para vocês, eu pego um monte de coisa, um monte de lugar e vou aproveitando. Então, código novo, assim, original meu, é pouco, certo? Então, assim como eu tenho um método hit arca, né, a hora que ele bate na arca, ele toca o som, o efeito sonoro, aquela batida, que agora já está em MP3. Eu fiz o vídeo de ontem, estava em OGG, aí eu fiz depois a conversão e voltei mais um commit. E aí eu tenho, sim, um método que se chama countdown, que é a contagem regressiva, onde funciona assim, essa linha 132, eu pego o timer e coloco menos igual, ou seja, eu reduzo um valor do seu valor original. Então, você vai ser timer igual a timer menos 1, ou timer menos igual 1. Vai ficar 10, 9, 8, 7, né, como está aqui no nosso navegador lá em cima, ó, 8, 7, 6, 5, e ele sempre vai ficar verificando. Quando o contador chegar a 0, ele vai saltar para a próxima cena. E é só isso, ele só salta para a cena, não faz nada demais. Tanto é que ele faz exatamente isso. Então ele
decresce um valor, apresenta, né, um set text, ele apresenta esse valor na tela, então o contador vai ficar ali em tempo real. Se o contador chegar a zero, vocês lembram lá nos cursos de JavaScript, quando é 2 igual, 2 símbolos de igual, 3 símbolos de igual. Quando o contador chegar a zero, eu vou fazer duas coisas. Eu vou saltar para a cena 2, que é a cena da flor, aquela cena bem escura com a flor, e o contador vai zerar. Curiosamente, o contador não fica trabalhando ao fundo, porque eu fiz transição de cena. Então, eu vou fazer transição de cena e eu já deixo preparado 10. Porque a hora que eu voltar, ele vai estar em 10 de novo. Então, seria a mesma coisa que zerar o contador, certo? Eu poderia ter colocado antes? Poderia, mas daí vai aparecer alguém tiver observar rapidinho, vai ver o 10, depois vai fazer a transição. Se o computador for lento, ainda consegue ver o 10 e depois fazer a transição. Então, eu faço primeiro a transição e ao fundo eu zero o contador e ele trava, ele entra em pausa. Porque a cena que está daí em foco é a cena 2. Perfeito? Por isso que, mais uma vez, eu tive que importar a cena 2 para eu vir aqui no final do código, né, lá no começo até o final do código, eu poder saltar para a cena 2 por estouro de tempo. E a cena 2 é praticamente igual à cena 1, com algumas modificações. A cena 2, então, assim, ó, tem a tela de abertura, tem o jogo, acabou os 10 segundos, ele vem para a tela de encerramento. Ele clica, ele volta para o jogo de 10 segundos. E volta para a tela de encerramento. Jogo. Ou seja, a tela de abertura ela só aparece uma vez. E aqui ela vai 10 segundos, fim, 10 segundos, fim, 10 segundos, fim. Então essa é a lógica que eu montei. Então, a cena 2 volta para a cena 1. Por isso que ele precisa conhecê-la, ele precisa importá-la. Eu defino a cena 2, aí tem o preload, tem o create e aqui tem o update. E eu exporto isso para todo mundo conhecer para poder fazer a transição, certo? Só que nesse caso a imagem é uma flor. Onde é que está a flor? Cena2.png. É isso aqui, que era uma árvore. Não lembro qual árvore. Eu não lembro se era um IP, porque tem aquele IP, falso IP, eu não entendo. Se não me engano era um IP, muito bonito. Ficava no terreno de uma casa lá no Rio Tavares. Faz tempo. Bom, bonito, bonitado. E aí depois é a mesma coisa, eu carrego, eu tenho um botão, então a imagem toda é um botão que é a flor, só que claro não vai ter o efeito de clicar. Mas botão on, pointer down, ou seja, clicou, ele vai disparar uma função que é start cena 1, ele vai voltar para a cena 1. Então ele sempre vai ficar aquele salto, e aí o comportamento vai ser esse. Opa, vamos lá. O comportamento vai ser esse. Eu vou recarregar aqui mais uma vez. Ó, tá vendo? Ele carrega aqui a página, carrega o phaser, vai carregar o index, vai carregar todas as cenas, ó, cena 0, cena 1 e cena 2. Mas as imagens só da cena 0. Acabou. Eu vou zerar e eu vou clicar mais uma vez. E ao clicar, eu vou entrar na cena 1, que é a cena do personagem, e o contador. Ó, começar a caminhar. Tá vendo? Ó, tá carregando ali as imagens. Ó, barulho. Eu vou zerar mais uma vez aqui o console, certo? Porque ele já carregou todos os objetos. E aí, se eu não fizer nada, ele simplesmente vai lá e vai carregar a cena 2. E é isso. Vou zerar aqui mais uma vez. E ao clicar aqui, por que ele não carrega? Porque ele já fez cache de navegador, que é uma das grandes maravilhas que a gente vai ver lá na frente. Então, não é para ficar carregando mais. A ideia é que ele só carregue por demanda e depois, ó, depois eu simplesmente vou trabalhando com tudo que está em memória. Perfeito? Por hoje é só, é isso.